Evangelho de Lucas. Estamos meditando nessa temática geral, numa série sobre o tema discípulos de Cristo. Hoje vou dar o foco mais na oração, discípulo que ora, e também a segunda vinda de Cristo, já nos preparando para a Santa Ceia. Santa Ceia aponta para aquele grande dia que o Senhor voltará. Tudo isso através de uma parábola. Vamos então, deixa eu abrir aqui o texto de Lucas 18. Parábola do juiz iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oremos mais uma vez. Senhor, Tu és o grande juiz. Abençoa nossa vida de oração como discípulos. Nós queremos perseverar até o fim, Senhor, até o fim. Abençoa-nos, Senhor. Todas as nossas orações estão diante de Ti. E um dia o Senhor responderá em plenitude, naquele grande dia, onde todas as orações serão respondidas da forma que o Senhor desejar, segundo a Tua vontade. Não como a nossa vontade, mas sempre, hoje e no dia final, seja feita a Tua vontade. Nós confiamos, porque Tu és um juiz justo e o Senhor nos ama. Entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é sobre oração. Esse texto fala sobre a perseverança na oração. É a lição maior dessa parábola. Devemos perseverar. Ele traz, no seu contexto, essa ideia de que a igreja tem perseverado. Desde que Cristo veio a esse mundo, foi à cruz, subiu aos céus, mais de 2000 anos. Quantos irmãos têm orado nesse tempo? Muitos já estão na glória. Os mártires, a oração dos mártires estão diante do Senhor, diz Apocalipse. E um dia elas serão respondidas, no dia do juízo final. Então, esse é o contexto, né? Nenhuma oração é perdida. Deus está no controle. A perseverança dos santos, a perseverança na oração. E Jesus usou uma parábola que tem uma viúva perseverante. Ela persevera, ela tem uma causa justa. Um juiz iníquo. Ele não dava ouvidos a ela, não estava interessado, mas ele um dia, pela persistência dela, ele diz: eu vou resolver o problema dela, eu vou atender. E assim ela é atendida. E o Senhor diz, né, que Ele, que é o juiz perfeito, não fará justiça aos seus escolhidos, ao seu povo. Se um juiz iníquo, mundano, fez justiça, quanto mais Deus. Sim, Deus fará justiça perfeita. Essa é a lição dessa parábola. Nós devemos perseverar na oração, sempre. A igreja tem perseverado por centenas de anos. O foco principal aqui é orar pela vinda de Cristo. Será que você já orou pela vinda de Cristo? Quando dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. É uma oração pedindo: Senhor, venha logo esse dia, eu desejo, mesmo que pareça demorado. No contexto bíblico, Pedro, numa das suas cartas, vai dizer que o Senhor não está demorando. Parece que Ele está demorando, mas Ele está tendo misericórdia daqueles que serão salvos.
ele tem um tempo certo para todas as coisas. Mesmo que pareça que Deus não está ouvindo as orações, mesmo que pareça demorada a sua vinda, ele virá no tempo certo. Diante disso, vamos trazer algumas outras meditações e aplicações. Primeiramente, é muito interessante a gente compreender que essa parábola está dentro do contexto do capítulo 17, especialmente os versos 20 a 37, quando fala sobre a vinda do reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Isso é tão importante. O reino de Deus é algo muito espiritual, é algo dentro de nós. Chega ao ponto também de dizer que o reino de Deus já está entre vós, está em vós. Cristo, o Espírito está em nós. Também uma referência certamente à primeira vinda de Cristo. Ele veio, ele nasceu, o reino já está entre nós. Isso é bom a gente lembrar. A oração é coisa espiritual também, só se discerne espiritualmente. Por isso que a gente tem que perseverar espiritualmente, crendo, Deus está ouvindo, é uma disciplina espiritual. O reino de Deus não é muitas vezes visível aos olhos humanos, mas pela fé nós vemos o reino de Deus e vemos Deus agir. Interessante que esses versos do capítulo 17, 20, como já disse, em diante, a 37, tem algumas lições que eu quero brevemente dizer. Fala sobre a vinda do reino, a vinda de Jesus. Alguns vão esperar, e dizer, está ali, está acolá. Não acredite, porque a vinda será como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma extremidade à outra do céu. Assim será no seu dia o Filho do Homem. Então nós não devemos acreditar em qualquer coisa que fale, Cristo está ali, Cristo já voltou. Não, será algo visível, como um relâmpago. Todo olho verá quando chegar o dia do Filho do Homem, o dia da volta, o dia que ele responderá todas as orações em plenitude, o dia onde o grande juiz fará justiça. Diz o verso 25, que importa que primeiro ele padecesse e que fosse rejeitado por essa geração. Assim Cristo foi. Daqui a pouquinho vamos tomar a Santa Ceia lembrando disso. Ele foi rejeitado por essa geração, mas ele venceu na cruz e ressuscitou. Daqui a pouquinho vamos celebrar essa vitória. Diz que aqueles dias que antecedem a segunda volta de Cristo, onde o juiz fará a justiça, será como nos dias de Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem, ou seja, na segunda vinda. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Isso é uma advertência para eles e para nós. A vinda de Cristo será assim, a segunda vinda. As pessoas não vão se importar, as coisas ficarão difíceis, as pessoas terão uma vida aparentemente normal, mas de repente a porta da arca se fecha e vem o dilúvio. E o juiz, nesse momento, fará justiça. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas chegou aquele dia, quando Ló sai de Sodoma, chove enxofre, do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. É outra advertência. Ninguém esperava, Sodoma na sua iniquidade. Mas quando Ló foi tirado, enxofre cai, fogo e houve destruição. Um dia aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra acontecerá em toda a terra, numa proporção maior. Assim como aconteceu em Jerusalém também. Não ficará pedra sobre pedra na destruição do templo no ano 70, depois de Cristo. Um dia em toda a terra não ficará pedra sobre pedra. Os dias de Ló são advertência para nós também. Verso 30, assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quando estiver no eirado e se tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Certamente aqui é uma advertência sobre os bens materiais,
Às vezes a gente dá mais valor às coisas materiais do que o reino de Deus, do que a vinda. E ele diz isso aqui: se alguém estivesse no eirado, né, numa casa judaica, né, tinha a parte de cima, de repente viesse a destruição, eles deveriam fugir, não entrar em casa para tirar os bens. Então, mostrando que Cristo é mais importante do que os bens materiais. Da mesma forma, se estivesse no campo, trabalhando com a roupa ali de trabalho, não voltasse para pegar suas roupas de casa, não, fugisse. Isso aconteceu na destruição de Jerusalém, e um dia na volta de Cristo também nós devemos dar prioridade ao reino, não às coisas materiais apenas. Porque na destruição de Jerusalém foi assim, foi uma invasão do exército e foi uma das maiores tragédias que houve na história do povo de Deus. Por isso que diz, ai das grávidas, porque eles, até as grávidas eles matavam de forma terrível. Muitos fugiram ali para os montes. Então, isso já aconteceu em Jerusalém, mas um dia na volta de Cristo, quando Cristo se manifestar, demos prioridade a Ele, o juiz verdadeiro, não as coisas dessa terra. Diz também, 32, lembrai-vos da mulher de Ló, né? A mulher de Ló olhou para trás, a mesma coisa, ela priorizou as coisas deste mundo, ela não obedeceu, ela olhou para trás. É uma advertência para nós. Quem preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder, a salvará. Digo que naquela noite, se dois estiverem numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Isso, em outras palavras, é o arrebatamento. Aconteceu em Jerusalém, na destruição do templo, de forma pequena. Acontecerá na segunda volta de Cristo. E é como se diz, né? Estarão dois homens numa cama, ou um casal numa cama. Pode um ser arrebatado e outro não. Isso mostra que nem os laços, seja de amizade, seja os laços matrimoniais, não podem salvar um ao outro. Cada um vai ali prestar conta diante de Deus. Um será tomado e outro será deixado no arrebatamento. A nossa individualidade de fé, né? Nem mesmo, pode acontecer, certamente na volta de Cristo, no arrebatamento, um casal, pode ser que um seja salvo e outro não. Nossos laços conjugais trazem benefícios. Se tem um crente na relação conjugal, a família é santificada, os filhos são santificados, mas não garante a salvação. É uma bênção, mas não a bênção da salvação, é individual. Se tiverem duas mulheres juntas moendo, né, trabalhando, uma será tomada e outra deixada. Mais uma vez, a individualidade de cada um diante do juiz. E lhe perguntaram, verso 37, onde será isso? Respondeu-lhe, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Em outras palavras, onde estiver a corrupção, o pecado, ali o juízo de Deus virá, como os abutres. Não como águias, no exemplo, mas como abutres. Então, onde houver pecado, onde houver justiça, um dia o juiz vem, ele fará justiça naquele grande dia, na sua segunda vinda. Chegamos ao texto que foi lido. 18, verso 1 a 8. Vamos tirar algumas lições mais ainda dessa parábola. O dever de orar continuamente, jamais desanimar. Como falei, irmãos, é a oração, orar principalmente pela vinda de Cristo. Será que a gente ora pela vinda de Cristo? Será que a gente deseja esse grande dia de verdade, mais do que as coisas materiais, o dia que Ele virá em glória, em poder, o dia do arrebatamento, o dia do juízo final? Nós deveríamos orar por isso, sinceramente. Todos os dias a gente deveria pensar nisso e orar por isso.
assim como nós devemos negar a nós mesmos todos os dias e tomar a cruz, assim como nós pedimos o pão nosso de cada dia nós deveríamos também, em nossas orações, lembrar da volta de Cristo. E também esse princípio se aplica não só orar pela volta de Cristo, mas qualquer oração que fizermos. Particularmente eu lembro de orações que eu fiz quando eu era novo convertido, que eu não esqueço. Não sei se vocês são assim como eu. Tem oração que eu não me esqueci. Uma delas que eu estou lembrando agora foi, acho, no acampamento da Igreja Presbiteriana Central. Fizeram alguns grupinhos assim de oração e eu não esqueço daquele momento. Oração simples, mas como marcou, né? Eu orando, e era uma oração pela minha família. Um grande desejo que eu tinha e tenho é pregar o Evangelho para a minha família. Eu era solteiro nessa época, bem jovem, mas nunca me esqueci, isso tem dentro do meu coração. E eu não quero desanimar nunca, nunca, pregar, crer até o fim, até o fim, até o fim. Sabendo que Deus fará a sua vontade. Quanto a mim, eu devo perseverar, colocar diante de Deus, pregar, me dispor, ajudar, estar junto. Se eu quero pregar para a minha família, devo fazer a minha parte, mas o juiz é que trará a palavra final. E essa parábola nos ensina isso, perseverar sempre. Não quer dizer que a gente vai pressionar Deus, como a viúva fez, pressionando o juiz iníquo. Essa parábola, às vezes, pode ser mal entendida, achando que se a gente vai pressionar Deus, um dia Deus vai ser obrigado a nos dar. De tanto que eu pedi, eu vou pedir tanto que Deus vai me dar. Não é a lição dessa parábola, mas é perseverar, buscando a vontade de Deus, se quebrantando, se entregando, não desistir, deixando a resposta final com Ele. Não é impondo a Deus, eu não desisto nunca desse meu plano, eu não desisto nunca desse meu desejo. Não é isso, mas é em submissão, é tomando a cruz, é negando-se a si mesmo, mas perseverando na oração. Então, o verso 1 diz, né? Jesus falou uma parábola no dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos orar pela vinda de Cristo, vamos orar por tudo que o Senhor nos ensinou a orar sem cessar. No entanto, como estamos falando de discípulos que oram, os discípulos são aqueles que tomam a cruz de Cristo. Então, antes de orar, nós devemos tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Significa entender que somos participantes do sofrimento de Cristo, assim também como a sua glória. Somos participantes da sua morte, somos participantes da sua ressurreição. Então, imagine como é diferente. Antes de orar, a gente já se humilhar, já se quebrantar, já renunciar à própria vida, tomar a cruz. Como nossas orações serão melhores, serão mais acertadas, porque a gente já entra humilde, a gente já entra sabendo que não tem direito algum, somos discípulos, o Senhor, o Mestre, é soberano. Significa negar-se a si mesmo. Isso significa negar todas as nossas ambições egoístas e todos os nossos pecados. Diariamente tomar a cruz, diariamente orar. Como é importante esse tipo de oração? Antes de pedir alguma coisa, renunciar às ambições egoístas, renunciar aos pecados. A nossa oração já é melhor, já é buscando o reino de Deus, que muitas vezes é invisível. São orações corretas. Versículo 2. Traz as características do juiz iníquo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Deus não é assim. Essa parábola faz essa comparação entre um juiz iníquo e Deus. Deus não é como esse juiz aqui. Esse juiz, ele não temia a Deus, ele não era sensível às necessidades das pessoas. Deus, pelo contrário, Deus ele ama o seu povo, ele sabe as nossas necessidades, ele deseja nos abençoar. A Bíblia diz: com amor eterno eu te amei. Deus ama o seu povo. Hoje de manhã, lá
consciência cristã, eu fiquei pensando sobre isso. Tantas pessoas reunidas na consciência cristã, cada um de nós diferentes denominações. E eu digo, Deus, isso é o povo de Deus. É uma representação do povo de Deus, que inclui toda a terra. Mas aqui em Campina Grande nós vemos nesses dias um povo de Deus, uma parte do povo de Deus. Tão diferentes nós somos, mas somos unidos em Cristo. Vinde a mim, significa isso, entreguem-se a Cristo, nós somos o seu povo. E somos um povo amado. Esse juiz iníquo, ele não se importava com as pessoas. Deus se importa conosco. Nós temos que ter essa certeza que Deus se importa, Deus nos ama, Ele fará justiça, mesmo que pareça demorado. Mas nós temos que ter essa certeza, Deus não é como esse justo ou injusto juiz. Ele cumprirá suas promessas. Versos 3 a 5, aparece aí a viúva. Deus, a Bíblia mostra Deus amando as viúvas, não é? Tantas histórias bíblicas sobre o órfão. Nós todos éramos órfãos espiritualmente, mas o Senhor não nos deixou órfãos, enviou o Consolador, Ele é nosso Redentor, nós temos um Pai, nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. As viúvas, vamos dar uma lidinha no texto. Havia também naquela mesma cidade, era a mesma cidade, na parábola, havia uma viúva que vinha ter com ele, né? Ela morava na mesma cidade, então vivia aperreando o juiz sempre. Não era numa cidade distante, era na mesma cidade. De vez em quando ela ia lá, uma vez, pedia minha causa. Essa viúva talvez fosse uma mulher empobrecida, que tivesse uma causa justa, talvez uma herança para receber dos seus parentes, mas não conseguia resolver. Ela era uma causa justa, ela ia uma vez, duas vezes pedir, e o juiz não tinha muito interesse, ele não amava o próximo. 2, 3 vezes, 4 vezes, ia insistindo, que mulher perseverante. A gente lembra na Bíblia tantas viúvas, né? Noemi, Ruth, que perseveraram também, e o Senhor ouviu a oração delas. Sofrimento, história de sofrimento, mas que perseveraram na piedade, na oração. Assim essa viúva aqui da parábola também, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Interessante que alguns comentaristas trazem essa palavra como se fosse, ela ia dar um soco no olho dele. Ela era como se chegasse ao ponto dela pedir tanto que ela dava um soco no olho dele. Eu acho que ela é uma parábola, né? Não é uma história verídica, mas uma comparação. Mas o juiz pensou talvez nisso. Antes que ela me prejudique de alguma forma, eu vou atender. Ela está me aperreando, para que ela não me cause algum mal, então eu vou atender. Deus não é assim. Deus faz por amor. Deus faz porque ama o seu povo. Ela pode também ter sido roubada. Não é comum algumas pessoas roubar. A Bíblia narra a história que juízes iníquos, eles tiravam do pobre até a roupa que eles tinham para vestir. Então essa viúva pode ter sido uma dessas. Eram juízes do meio do povo de Deus, que de noite ficavam tramando mal para no outro dia logo cedo fazer o mal contra o próximo, contra o pobre. Às vezes, e também as mulheres deles eram citadas, porque elas se vestiam bem, elas eram mulheres que tinham privilégios à custa da injustiça pelos pobres. E eles brindavam com o dinheiro do pobre. E eles tramavam à noite para fazer mal no outro dia. Seja uma viúva, seja quem quer que fosse, não é? Que terrível. Então, essa mulher era uma mulher prejudicada, ela tinha uma causa justa, vivia pedindo e ele não queria atender.
é que um dia Ele atende. Isso nos ensina tantas coisas. E como já disse, né, aqui nesses versos de 3 a 5, pode parecer que então, se é assim, eu vou pedir a Deus todo dia para ver se Ele me dá. Não é isso. Não é isso. Não é importunar a Deus, ou cansar, ou jejuar, muitas vezes que Deus vai ter que me dar. Não é isso. Não é isso. É perseverar em submissão, em adoração, em fé, em quebrantamento, na certeza que Deus nos ama e fará a sua vontade perfeita. Orar por sua vinda, mais uma vez, aqui também se destaca, e perseverarmos em todas as áreas orando. Verso 6. O verso 6, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz. Então, em outras palavras, se um juiz desses fez justiça, Deus não fará muito mais aos seus escolhidos, ao seu povo amado, por quem Cristo morreu. Tem essa ideia, né? Os escolhidos, nós somos um povo escolhido antes da fundação do mundo. Cristo deu a vida por nós. Também Cristo tem seus escolhidos que oram, pessoas que oram, filhos e filhas. Deus, todos nós devemos orar, não é? Mas parece que alguns oram mais, não sei porquê. Tem gente que tem aquele dom que só vive orando, né? A gente conhece na igreja assim, pessoas que se destacam na oração. Na verdade, todos nós devemos orar. Mas alguns escolhidos nesse sentido da parábola, né? Alguns se dedicam mais ao jejum. A Bíblia fala de homens e mulheres que viviam no templo ali, uma viúva que consagrou, ficou viúva nova, mas consagrou a sua vida a jejum e orações. A Bíblia fala das filhas de Filipe, 4 donzelas que se consagraram ao ministério. E parece que elas foram donzelas a vida inteira, porque elas eram consagradas, mulheres piedosas, filhas do diácono Filipe. Então tem algumas pessoas que se dedicam à oração e à piedade, mas na verdade o mandamento é para todos nós. Todos nós devemos ter essa vida de perseverança em oração. Somos escolhidos de Deus. Filhos de Deus. Verso 7. Não fará justiça aos seus escolhidos. Mais uma vez, os escolhidos, né? Será que Deus não vai fazer justiça ao seu povo? Que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, é uma pergunta que a parábola responde: Deus sim fará justiça a toda injustiça. Na segunda vinda será feita a justiça, como eu falei no início. Os mártires, está lá em Apocalipse, eles clamam a Deus, perguntando a Deus: o Senhor fará justiça pela nossa morte? Eles morreram injustamente, como Estevão e tantos outros na história da igreja, até mesmo no Antigo Testamento. Eles clamam diante de Deus, perguntando, e Deus responde para eles: vai ser no dia final, vai ter justiça, vocês vão ter que esperar, mas haverá justiça. Para Deus, Ele fará justiça contra aqueles que mataram, que perseguiram a sua igreja. Tantas coisas nós vemos, né, em países hoje, cristãos sofrendo, pessoas perseguindo. Deus fará justiça, mesmo que pareça demorado. Esses escolhidos clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Na verdade, Deus tem o tempo. Aqui, por trás dessas ideias, tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus responder às nossas orações. Como eu falei ainda há pouco, né, eu lembro de orações que eu fiz lá na juventude, 16 anos de idade, mais ou menos. Até hoje eu continuo perseverando. Algumas Deus respondeu. Eu lembro de coisas que eu orei, eu acho que 7 anos ou mais.
mas eu vi Deus respondendo. Como é bom perseverar anos. Outras a gente não vai ver. Outras, mesmo que a gente morra, o Senhor sabe, Ele responderá. Ele responderá para a sua glória no tempo certo. Há um tempo, mesmo que pareça demorado, Deus tem o tempo dele. E nós devemos confiar, ainda que nós não vejamos, mas Deus fará a sua vontade. E falando um pouco sobre essa questão do tempo de Deus, né? Ainda que pareça demorado, a demora tem a ver com tempo, a gente não gosta de esperar, ainda que Deus pareça demorado em atender os seus escolhidos, mas Deus tem o tempo dele. Vejamos alguns textos bíblicos que mostram isso. No hebraico, há um significado dessa expressão tempo de Deus, que tem a ideia de que é um tempo marcado por Deus. Há um tempo marcado por Deus para Deus atender a oração. De forma geral, esse tempo já está marcado, lá no final, no dia do juízo. Está marcado. Não sabemos o dia nem a hora. Até Jesus, no seu ministério terreno, como homem, ele não sabia, porque ele deixou os atributos divinos para vir nos salvar, mas Cristo sabe, na sua plenitude, na sua divindade, ele sabe. Mas como homem, ele não sabia, nem o Filho do Homem sabia o dia da volta. Mas, na sua divindade, Cristo sabe sim. Então, há um tempo certo, há um tempo marcado por Deus, um tempo certo, a oportunidade para algum acontecimento ou ação. O Novo Testamento traz a mesma ideia com a palavra kairos, é o tempo oportuno de Deus, e nós devemos confiar. Deus agirá em seu tempo. Ele tem recursos, ele criou o universo, haja luz e houve luz do nada, Deus cria o que quer. Então, no tempo certo, ele fará acontecer a sua vontade em nossas vidas. Não sei se vocês já vivenciaram isso, né? Coisas que parecem impossível para nós, mas quando chega o tempo, Deus supre, Deus abre a porta, Deus dá um jeito, e acontece o que Ele quer. É impressionante. Por quê? Porque quando chega a hora de Deus, acontece. É isso que está falando, é o kairos de Deus. E nós devemos perseverar até esse dia. Quando chega a hora de Deus, acontece. Alguns autores falam que esse tempo de Deus, ele é linear, não cíclico, mas ele é linear. O que é que significa isso? É que o propósito de Deus caminha para uma consumação. Deus mesmo faz avançar os seus propósitos neste mundo. Isso é tão confortador. Deus tem o tempo em suas mãos. A história está indo até o dia do juízo final. Tudo acontecerá, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as orações serão atendidas conforme a sua vontade. O dia da volta de Cristo logo virá. É uma linha. Nós não podemos olhar para trás como a mulher de Jó. Não, é perseverar. O Senhor está conosco. Vamos caminhar até aquele grande dia, olhando para frente, sem olhar para trás. Outra questão que aqui tem por trás também, Deus determina o tempo da vida de todos nós. Os dias nossos estão nas mãos de Deus. Quanto tempo nós vamos viver? Nós não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida, o que comer, o beber, como podemos acrescentar 1 centímetro à nossa altura. Deus sabe todos os nossos dias. No tempo certo, Deus trará a resposta, ainda que ela não seja exatamente como planejamos. Essa parábola nos ensina isso. Deus vai fazer. Talvez não do jeito que a gente determina, ou espera, ou deseja. Mas Ele fará, o que é que a Bíblia diz? Ele fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E quem ora deve ter essa certeza. Deus pode até não fazer do jeito que eu estou pedindo, mas Ele fará infinitamente melhor para a sua glória, segundo a sua vontade. E perseverar nisso, crendo, o Senhor fará o melhor. O Senhor
não vai ser talvez do meu jeito, mas Deus está no controle, Ele fará, eu creio, eu persevero, eu continuo. Atitude de discípulo. Outras passagens bíblicas, próprio Jesus, quando chegou o tempo da sua morte, Ele se revelou em ministério público, se revelou aos discípulos, os evangelhos nos mostram isso, que quanto mais ele se aproximava de Jerusalém, do tempo da crucificação, mais ele se revelava aos discípulos, mais ele dizia quem era, mas ele falava, eu tenho que ir para Jerusalém, lá vão me prender, lá eu vou morrer, lá eu vou ressuscitar, porque o tempo estava chegando. Interessante a gente observar isso, o tempo vai chegando, Jesus foi se revelando cada vez mais. A infância de Jesus, a adolescência com os doutores, chega o tempo que ele é publicamente, tinha época que ele estava tão conhecido nas cidades que ele não podia nem entrar mais nas cidades, que o povo era indo atrás dele, as multidões onde ele passava, que era o tempo do Messias era chegado, o tempo da sua morte era chegado, e ele foi se revelando no tempo certo. Ele ia subindo a cruz, em Jerusalém, ele tomou a sua cruz. Jesus diz um texto lá em João 19:17, e levando eles as costas à sua cruz, levando ele as costas à sua cruz, se referindo a Jesus, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então, Jesus levou a sua cruz corajosamente, porque era o tempo oportuno. As promessas, as profecias estavam no tempo de ser cumprida. E Jesus não foge da cruz, ele vai. Da mesma forma, nós não devemos fugir da nossa cruz. Devemos, como discípulos, tomar a cada dia a nossa cruz e perseverar na oração. Um outro exemplo bíblico é Abraão. Abraão viveu pela fé, morreu pela fé, sabendo que os seus descendentes, o povo de Deus, um dia seria escravo no Egito. Abraão morreu sabendo disso. Mas Deus prometeu que um dia tiraria o seu povo do Egito. Então Abraão morre pela fé, sabendo que no tempo certo Deus cumpriria a sua promessa. Cerca de 400 anos depois, Deus lembrou-se de Abraão, ele já morto, e Deus cumpriu a promessa a Abraão. Veja como é o tempo de Deus. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo 2, 24 e 25. Né? Viu Deus. Será que Deus não estava vendo? Essa expressão, lembrou-se Deus, viu Deus, significa que chegou o tempo. É hora de Deus agir, é hora do povo sair do Egito. Deus tinha prometido a Abraão, muito mais do que isso, Deus amava o seu povo e ia libertá-los. Chegou a hora, não tinha faraó que impedisse. Chegou a hora de Deus agir, chegou o tempo de Deus, é tempo de crer, é tempo de arrumar as malas e partir. O mar vermelho vai abrir, eu não sei como, mas é o tempo de Deus, as águas vão obedecer. É muito bonito isso, é a fé. Chegou a hora, 400 anos depois, vamos embora. O que é que a gente vai enfrentar pela frente? Pela fé eles partiram. É o tempo de Deus, é a vida de oração, é a nossa caminhada nesse mundo aqui também, vivenciada pelos israelitas. Viu Deus os filhos de Israel. Será que Deus não estava vendo antes? Claro que estava, mas chegou a hora dele agir. Eclesiastes 3, 1 a 13 diz que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, né, vovô Duda? O netinho aí chegando, se Deus quiser, né? Maria Eduarda grávida. Está um pouco tempo de casar, 2 meses já grávida. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Não é? Então Deus é soberano. Quis dar para eles um filho, 2 meses de casado. É o tempo de Deus. Tempo de nascer, há um tempo determinado. Eu lembro quando, nunca esqueci isso, que eu sou o filho mais velho dos meus pais, mas antes de mim teve um aborto. E se não tivesse tido aquele aborto, não dava tempo eu nascer. Então, né, Deus tem o controle da vida. Ele queria que fosse eu, então meu irmão não nasceu. Então é assim, né? Tudo tem um tempo determinado. A gente tem que confiar na vontade do Senhor. Há tempo de nascer,
tudo há um tempo determinado. Há tempo de nascer, tempo de morrer, a velhice, não é? A terceira idade, suas lutas, suas limitações. Mas Deus tem um tempo, né? As lutas da terceira idade. Deus tem um propósito, ensinando para que a gente talvez se humilhe diante de Deus e confie mais nele. Não sei, são tantas lições. Há um tempo, Deus sabe, porque a gente precisa passar por esse processo de envelhecimento, talvez para nos quebrantar, talvez para nos mostrar a eternidade, talvez para nos lembrar como aquelas pessoas aqui que eu falei, elas estavam trabalhando no eirado, quando viesse a destruição, elas não fossem buscar seus bens materiais. Eu mesmo às vezes fico pensando, né? Eu digo, meu Deus, por isso que é muito particular. Eu não gosto de deixar celulares carregando à noite, porque eu tenho medo do incêndio, mas isso é muito particular. Aí eu às vezes fico pensando, se acontecesse um incêndio, o que eu ia pegar aqui dentro de casa para salvar? Pensei nisso. É verdade. Isso mesmo, eu pegava logo Simone e os filhos. Ai meu Deus, eu não sei. Mas é só uma brincadeira. Na verdade, né, aqui no texto, eles estivessem em cima trabalhando, não descesse para casa não, para pegar as coisas não, fugisse. Da mesma forma, quando o Senhor voltará, na sua vinda, priorizemos o reino, não as coisas desse mundo. Essa é a lição. Essa é a lição. E é isso, né? Tudo tem o seu tempo, a terceira idade. Tempo de planejar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de plantar, melhor dizendo, tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. E em último lugar, a gente encerrar e seguir para a Santa Ceia, o verso 8. O verso 8, o último verso da parábola, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a lição final, né? Segundo a visão de Deus, é depressa. Para nós, 1000 anos é muito tempo, mas para Deus é como um dia. Então, na visão de Deus, será rápido. O arrebatamento será rápido. A vinda de Cristo como um relâmpago, ou seja, em outras palavras, parece demorado, mas quando chegar o tempo de Deus vai acontecer rapidamente. O arrebatamento acontecerá, veremos o Senhor, os mortos ressuscitarão, o juiz, o Senhor estará lá para julgar. Então parece demorado, mas vai ser assim, rápido. Quando chegar a hora, não tem quem impeça, não há governo humano, não há propósito humano, ele governa todas as coisas, todos têm que se dobrar diante dele. Parece demorado, mas chegando a hora, tudo vai ser rápido. Por isso que a nossa igreja acredita nessa doutrina, que tudo isso vai acontecer, o arrebatamento em sequência. Há algumas igrejas que acreditam que primeiro é o arrebatamento, depois a igreja vai, depois de 7 anos ela desce à terra, e não, nós acreditamos que vai ser tudo numa sequência. Arrebatamento, ressurreição dos mortos, juízo final, vida eterna, novos céus e nova terra, tudo numa sequência assim, rápida, na perspectiva divina. Para nós parece demorado, mas o Senhor, como explicou Pedro, não. Inclusive Deus está respondendo até nossas orações, né? Nessa demora Deus está santificando seu povo, nessa demora Deus está respondendo as nossas orações. Então parece demorado, mas Ele sabe o que está fazendo. Esse último verso nos diz isso, né? Depressa, no abrir e fechar dos olhos, o Senhor virá como um relâmpago, ressurreição dos mortos, juízo final, onde a justiça será plena, onde a oração será respondida em plenitude. E, para finalizar, eu acrescento um versículo aqui para os jovens, sobre o tempo de se casar, não é? Olhei ali para aquele casal, né? Jovem casal. Então,
quando diz assim, não devemos despertar o amor antes do tempo de Deus, baseado em Cantares 8:4. Eu vos ordeno, filhas de Jerusalém, jurai que não acordeis nem desperteis o amor até que ele queira. Nessa questão de não despertar o amor antes da hora, espera. É tão lindo isso, né? O casal não deve despertar o amor antes do casamento, mas no tempo de Deus, Deus mesmo vai despertar o amor santo, o amor justo, o amor verdadeiro. Não desperta antes do tempo, né? Respeita, espera o tempo de Deus para o casamento. Não desperte o amor até que o queira. Não acordeis, nem desperteis o amor até que ele queira. Em outras palavras, a gente pode trazer essa aplicação baseada no contexto geral da Bíblia, não só nesse versículo. E é isso, meus irmãos. Vamos tomar a Santa Ceia com o coração renovado, lembrando de Cristo, lembrando que Ele é o juiz, que Ele deu a vida por nós somos os escolhidos, que Ele fará justiça. Todas as nossas orações estão diante dEle, devemos confiar e perseverar até o fim. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, é tão lindo o teu tempo, a tua grandeza, o teu controle das nossas vidas, o controle do tempo, o controle da história, a história da salvação, as nossas vidas diárias, Senhor, tudo o Senhor controla. Nós queremos pedir, dar-nos perseverança na oração. Nós queremos ser, Senhor, pessoas, filhos, discípulos de oração, que têm intimidade contigo, noite e dia clamam diante do Senhor, sabendo que o juiz santo e reto fará a justiça no tempo certo, especialmente naquele grande dia que o Senhor virá. Enche o nosso coração, que não possamos olhar para trás como a mulher de Ló, mas possamos olhar para o alto e perseverar sempre, sempre, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. E quando chegar esse tempo, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Muito obrigado. O Senhor tem suprido, na verdade, e já somos gratos. Aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.